Vamos iniciar aí o nosso estudo nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 11. Nós estamos aí estudando sobre o tema Harmonia dos Evangelhos e estudando sobre a obra de Jesus. E chegamos no momento que nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, que aponta para a sua divindade, para o seu poder, para a sua autoridade sobre todas as coisas. E aí então escolhemos alguns milagres que apresentam ensinos mais básicos e ao mesmo tempo essenciais da fé cristã, né? Vimos a cura do cego de nascença, apresentando essa ideia de que Jesus é a luz do mundo, ok? E portanto veio trazer entendimento da vontade de Deus para nós. Se você quer saber o que Deus quer da sua vida, a revelação de Deus que termina em Jesus Cristo é a luz de Deus para a sua vida. Depois nós vimos a cura da mulher encurvada, apontando para o contexto do sábado. Isso nós estudamos semana passada. E hoje eu convido você a abrir aqui então em João, capítulo 11, que vai falar de Jesus como sendo a ressurreição e a vida, e o evento que aconteceu para que esse ensinamento fosse trazido e essa doutrina da ressurreição fosse apresentada de uma maneira muito mais sólida, foi justamente o evento da ressurreição de Lázaro. Tá? Nós vamos ler alguns versos e à medida do estudo nós vamos seguindo aí, uma vez que o capítulo 11 e o capítulo 12, pelo menos parte do capítulo 12 ainda fala sobre a situação de Lázaro e o fato dele, do plano dos judeus em tirar a vida de Lázaro mais uma vez. Ok? Então, hoje vamos trabalhar com isso e, obviamente, vamos fazer também uma relação da harmonia dos evangelhos sobre o tema da ressurreição, o que a palavra de Deus nos apresenta, trabalhando talvez um pouquinho, ou citando textos de Atos, de Coríntios, né, que apontam para essa doutrina essencial do cristianismo, inclusive colocada como, não só como essencial, mas como fundamental para a verdadeira fé, porque é expressada como parte constituinte da verdadeira confissão de fé, crer que Jesus Cristo ressuscitou. E aí vamos fazer um paralelo sobre a doutrina da reencarnação, se ela tem algum amparo bíblico, de um modo bem simplista, não é o nosso objetivo aqui, mas mencionando alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Falando ainda dos milagres, nessa introdução, nós vimos aí na nossa sequência de estudo que os milagres de Jesus, ele tem o propósito de demonstrar, primeiro, que Jesus é o próprio Deus. Né? A expressão Filho de Deus muitas vezes é usada para colocar Jesus como se estivesse numa categoria abaixo. Não, Jesus é o próprio Deus. Né? Nós cremos num Deus único, é assim que a Bíblia nos revela, só que esse Deus único, ele subsiste em três pessoas que conhecemos ou que foi nos revelado, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, então, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou para realizar a obra da redenção. Pai determina a obra da redenção, o Filho voluntariamente realiza a obra da redenção e o Espírito Santo aplica essa obra da redenção na vida daqueles que Deus separou para a sua glória. Então, os milagres têm o propósito de demonstrar essa natureza divina de Jesus, a sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus expulsa demônios, Jesus cura toda sorte de doença e de enfermidade, Jesus tem poder sobre as questões naturais, ele multiplica os pães, Jesus tem poder sobre todas as questões espirituais, e Jesus tem poder inclusive sobre a morte, e aqui é o texto que nós vamos estudar hoje. Então,
mostra a sua natureza divina, a sua autoridade, o seu poder sobre todos os seres e fenômenos, sejam físicos, naturais ou espirituais. Tá bom? Logo, toda e cada ação miraculosa realizada por Jesus e registrada nos evangelhos anuncia quem ele é e por que, de fato, ele é quem diz ser. Ou seja, revela toda essa natureza a respeito de Jesus. Como já estudamos, os milagres realizados por Jesus confirmam a palavra que estava sendo revelada e anunciada por ele. Esse é um dos objetivos, inclusive, não só dos milagres de Jesus, mas os sinais que se seguiram através dos apóstolos, daqueles que foram ordenados dentro do início da igreja primitiva. Né? Você vai ver também Filipe realizando milagres, o diácono, tá certo? Mas vamos lá. Ressurreição de Lázaro, então, é o nosso foco de hoje. Abra lá João capítulo 11, toda a primeira parte aqui, os 46 versos, fala a respeito dessa situação. E nós vamos ler aí até o verso 17. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura para que você lembre de alguns detalhes desse episódio. Então diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso aí só vai ser dito lá na frente, mas João já registra aqui para o leitor que lembra ou que viveu esses dias pudesse lembrar da situação. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro era amigo de Jesus. Os evangelhos demonstram que Jesus tinha uma intimidade com essa família, constantemente se hospedava com eles e passava um tempo razoável com essa família. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem, uma expressão, o Filho de Deus, que é uma expressão que aponta para o próprio Cristo, seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, o conhecido como, de modo pejorativo, como um incrédulo, porque foi aquele que, após a ressurreição, disse para os demais só acreditaria se tocassem Jesus, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Não sabemos se isso aqui é uma afirmação no sentido de que nós estamos juntos e tiver que morrer, nós vamos morrer, ou se é aquela expressão, e talvez isso seja a maior inclinação, tipo, pronto,
nós vamos morrer, né? Porque os evangelhos mostram também muito dessa postura volúvel dos apóstolos, como nós todos temos, que a nossa fé muitas vezes ela tem altos e baixos, e diante de situações aparentemente adversas, a gente tem uma tendência pela descrença, né? Que a gente aprenda a confiar no Senhor. Mas até os discípulos tiveram também esse processo de alto e baixo. E o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então foram avisar, provavelmente como era 2 dias de viagem, quando foram avisar Jesus, ele já sabia que Lázaro ia morrer, ele já sabia de todas as coisas. No inteirinho do retorno dos mensageiros, Lázaro morre, Jesus ainda demora mais 2 dias e volta para Betânia, 2 dias de viagem, então dá os 4 dias descrito aqui no verso 17. Ok? Depois a gente vai continuar lendo, inclusive capítulo 12 também. Quando nós olhamos para todos os evangelhos, dentro aí da harmonia dos evangelhos, alguns dos milagres realizados por Jesus sempre foca um ensinamento compatível com a sua revelação. Vamos lá, um exemplo, né? Na multiplicação dos pães, Jesus se apresenta, eu sou o pão da vida. Sempre essa relação. Na cura do cego de nascença, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Isso fica muito mais claro no Evangelho de João, pois o objetivo do Evangelho de João é fazer essas conexões, tá certo? E aqui, na ressurreição de Lázaro, o foco que ele quer, obviamente, dar é que ele é a ressurreição e a vida, ok? Então vamos ver aqui mais um pouquinho sobre a leitura aí do 18, pelo menos até o 27. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas, presta atenção agora, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. A fé dessa mulher é fantástica. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Veja que ela já havia sido instruída sobre a doutrina da ressurreição e sobre a questão dos últimos dias, sobre a questão da ressurreição de todos os homens para o juízo. Mas aí disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja aí o verso 25. Ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, em lugar nenhum das Escrituras, aponta para a possibilidade da reencarnação, meu amigo. A doutrina bíblica é sempre ressurreição. Falando já um pouquinho da reencarnação, que é uma doutrina totalmente fora das Escrituras, Hebreus capítulo 9, verso 27 vai dizer: está destinado ao homem morrer uma única vez, depois disso, o juízo. Então essa ideia de retornar, reencarnar, a sua alma, o seu espírito voltar à carne e continuar um processo, não tem amparo algum nas Escrituras. Marta, inclusive, deixa claro que depois que alguém morreu, a única situação que vai acontecer é ser ressuscitado no último dia. E olhando depois para o restante das Escrituras, para a harmonia bíblica, você vai ver que nesse último dia a ressurreição será sobre justos e injustos para o juízo final. Tudo bem? E aí diz o verso 26. E todo o que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Há uma distinção muito importante para a fé, que é a vida física e a vida espiritual, e a morte física e a morte espiritual. Jesus está falando que aquele que vive e crê nele não passa pela morte, ou pela segunda morte, como Apocalipse vai chamar, que é a morte espiritual. Mesmo que antes estava morto espiritualmente, passou pelo novo nascimento, né? Pela primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Esse não vai passar pela morte eterna. É isso que Jesus está falando. Crês isto? Ele pergunta para Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa é a confissão de fé que serve de base no livro ou no Evangelho de João. Crer que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, e que é aquele que promete a vida eterna, que é a ressurreição e que é a vida. Vamos caminhar mais um pouco. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Até aqui por enquanto, depois a gente continua. Então, o objetivo aqui do registro e desse episódio, né, da doença, que era uma doença para a glória de Deus, Jesus disse, da morte e posterior ressurreição de Lázaro, tem como objetivo, né, apontar aqui para a ressurreição e a vida. Jesus como a ressurreição e a vida. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro do povo de Israel, existiam alguns grupos religiosos distintos, né? Bom, vamos imaginar essa ideia, vamos fazer um paralelo assim, bem toscão aqui, para você entender de certa forma. Dentro da igreja cristã, ou da igreja protestante, ou dos evangélicos, você tem vários grupos, ok? Você tem os batistas. Os batistas, eles são crentes em Cristo, creem na ressurreição, Jesus como seu único e suficiente Salvador, só que, porém, dão uma ênfase na doutrina do batismo por imersão, desprezando que isso referia-se ao batismo de João Batista, um batismo de lavagem, como um modo de recepção daqueles que creem em Cristo. Então, essa distinção entre presbiterianos e batistas sobre a doutrina da aplicação do batismo, então faz com que você tenha o batista, que crê que o batismo correto é por imersão, seguindo o padrão do batismo de João Batista, que Jesus já recebeu no meu lugar por mim, por isso que eu não preciso dele, enquanto que o presbiteriano segue o padrão do Antigo Testamento e, depois da instituição do batismo de Jesus Cristo, que é para substituição da circuncisão, mostrando a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creem, a vinda do Espírito Santo sobre a vida daqueles que creem, no momento em que creem, através do batismo de aspersão. Então, você tem uma distinção. Fora isso, aí você tem os assembleianos ou os pentecostais.
que também creem em Cristo, são salvos em Cristo, tal, só que tem uma diferença na doutrina, porque eles acreditam que os dons carismáticos, os dons espirituais, que serviam de sinais para Jesus e para os apóstolos de um modo especial, para confirmar a pregação, ainda são vivos ou são válidos para o dia de hoje. Então, dom de cura, dom de profecia, no sentido de revelações novas, dom de falar em línguas, são dons contemporâneos. E outros grupos evangélicos acreditam que esses dons carismáticos, que nós chamamos, cessaram no período revelacional. Terminou o período apostólico, termina esses dons carismáticos, porque esses dons, segundo Paulo, eram credenciais de apostolado. E que os apóstolos receberam esses dons especiais para confirmar esse momento de transição da revelação. Como a revelação terminou no período apostólico, esses dons também cessam. Essa é a visão presbiteriana, mas tem a visão dos pentecostais. Então você tem a divisão. Então você tem batista, presbiteriano, pentecostal, e aí outros grupos. Né? Da mesma forma, essa analogia, para você entender que dentro do judaísmo acontecia a mesma coisa. Então havia alguns grupos religiosos. Nós destacamos aqui 3. Um grupo que é muito pouco falado são os zelotes, ok? Nós temos dentro dos apóstolos de Jesus pessoas que vieram desse grupo religioso, os zelotes. Judas Iscariotes era um zelote. E esses zelotes, eles tinham como característica serem rebeldes contra o império. Eles queriam a liberdade de Israel e confrontavam totalmente a postura e o sistema governamental, uma vez, principalmente, que eles estavam já há muito tempo sobre os domínios de outros povos, desde a Babilônia, né? Primeiro veio o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Grego-Macedônio, e agora eles estavam ainda sob o domínio do Império Romano. Então esse grupo religioso era um grupo que se levantava para a libertação de Israel, na expectativa de que o Messias viesse para assumir o trono físico de Israel, estabelecer novamente o reino de Israel e dominar todas as nações através de um reino terreno. Né? O Messias viria, reconstruiria o sistema monárquico de Israel de uma maneira, de uma linhagem vinda de Davi, e o seu reino nunca mais teria fim. Isso numa perspectiva terrena. Então os zelotes estavam dispostos a fazer tudo, a confrontar toda a lei, a lutar contra toda e qualquer oposição que o governo trouxesse, qualquer imposição que porventura viesse na manifestação não só religiosa, mas inclusive política. Então esses eram os rebeldes contra o império, os zelotes. Né? Um outro grupo que você vai ver aí são os fariseus. Os fariseus são os doutores da lei. Eles davam ênfase mais nas questões teóricas. O foco deles era estudar as escrituras, trazer interpretações, criar regras, criar meios para exercer dos mandamentos bíblicos. Então, era esse grupo que definia o que pode e o que não pode fazer dentro do cerimonialismo, da lei mosaica, no exercício da festividade solene que Deus havia estabelecido, é quem definia detalhezinhos. Por exemplo, Deus fala na festa de tabernáculos que tinha que se fazer lá uma cabana, uma tenda. Essa tenda tinha que ser meio que entreaberta para que você olhasse para o céu, visse as estrelas do céu. Tal. Aí vem esse povo e começa, olha, então você tem que fazer uma trama de 3 nós para a esquerda, com 5 nós para a direita. Ou seja, esse peso de detalhes, de tradição, nascia desses doutores da lei, os chamados fariseus, que Jesus fala, vocês colocam um peso muito além daquilo que Deus quer que se coloque. Por isso Jesus, no confronto dos fariseus, disse que o fardo dele é leve.
Aquele texto que você usa muito em Mateus, lá, vinde a mim, todos os estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquilo está falando do peso da lei e da interpretação que os fariseus traziam. A gente usa aquele verso lá de uma maneira genérica, mas o contexto lá era esse. Então os fariseus, eles colocavam alguns empecilhos para o exercício da fé, doutrinas de homens, usos e costumes, que Jesus falou, não é por aí, tudo bem? Então, até hoje você tem pessoas e grupos que acabam colocando um peso além, né, sobre as pessoas que não precisam. Esse era um segundo grupo. E um terceiro grupo, que é o que nós vamos focar hoje, é os saduceus, que tinha muitos sacerdotes, mas também um cunho político. Esse aqui, os saduceus, eles pensavam que se fazendo amigo do governo, se fazendo amigo dos políticos, isso traria benefício para Israel. Os zelotes, não, temos que confrontar, tem que matar e derrubar isso todo mundo. E os doutores da lei não estavam muito importando com essa situação, eles transitavam entre as duas, é o centrão aqui, mas que colocava um ponto de peso espiritual e religioso e cerimonial sobre as pessoas. Por que eu estou falando dessa turma aqui? Porque dentro desse grupo, os saduceus, uma das questões aí interessante é que eles não criam na ressurreição. Então, apesar do texto apresentar mais, você vai ver aqui o contexto final, o confronto mais com os fariseus, veja aí o verso 45, 46, né, de João 11, vai dizer assim, nós paramos lá no 35, mas vamos dar um pulinho aqui. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Porque os fariseus é quem estava se levantando mais diretamente contra Jesus. Por quê? Porque Jesus, o fardo de Jesus era mais leve e eles tinham medo de que as pessoas então aceitassem a interpretação de Jesus e desprezassem aquilo que os fariseus estavam impondo sobre o povo. Então, mesmo que o texto trata mais a denúncia relacionada aos atos de Jesus para com os fariseus, o assunto em questão, que era a ressurreição, confronta mais diretamente aos saduceus, porque esses não creram ou não criam na ressurreição. Vamos ver esses dois textos que eu coloquei aqui. Deixa eu até fazer a transição aqui para que você veja melhor aí no seu monitor. Mateus 22. Mateus capítulo 22, o verso é de número 23. O título que é dado aí dessa porção é justamente os saduceus e a ressurreição. Se você está numa Bíblia impressa, provavelmente você vai ver esse título aí. Então diz assim, naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e ressuscitará descendência ao falecido. E aí eles trazem a questão da ideia de que se o marido morre, o irmão tem que suscitar descendência primeiro para o irmão e casar com a viúva, né, que eram uma das leis. E se há ressurreição, quando houver a ressurreição e essa mulher casou com o mais velho de 7 irmãos, todo mundo morreu e ela acabou sendo mulher dos 7. Quando ressuscitar, de quem que ela vai ser esposa, né? Qual dos 7 será ela esposa? De qual dos 7? Jesus fala, olha, no céu não se dão em casamento. Na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são porém como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declara
E aí ele expõe e confronta os saduceus. Mas por que os saduceus fazem esse questionamento por Jesus? O verso 23 diz claramente: os saduceus que dizem não haver ressurreição. Então, esse episódio aqui de Jesus ressuscitando Lázaro é um confronto, de um modo mais específico, para os saduceus, que declaravam, que era um grupo religioso que declaravam abertamente que a ressurreição não existia. Um outro texto aí, Atos capítulo 23, no verso 6 em diante, mais uma vez Paulo, agora perante o Sinédrio, lembrando que muitos sacerdotes eram saduceus, então é dito assim, Atos 23, verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio era o tribunal religioso dos judeus, o tribunal completo dos judeus, né? Tratava de tudo quanto é questão, civil, cerimonial, religiosa, tudo mais. Então, o Sinédrio se compunham de saduceus e outra de fariseus. Então, o Sinédrio, você tinha fariseus que acreditavam na ressurreição e os saduceus que eram contra. O Sinédrio tinha integrantes dos dois grupos religiosos. Então, Paulo, sabendo disso, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, porque Paulo era doutor da lei. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. E aí criou lá uma confusão. Paulo usou aí dessa sabedoria para dividir o Sinédrio e, consequentemente, trazer benefício aí diante daquilo que ele estava sendo acusado, tá certo? Por quê? Porque os saduceus e os fariseus não entravam num acordo a respeito da ressurreição. Logo, voltando para o nosso contexto aqui, o episódio da ressurreição de Lázaro era uma prova explícita de que a ressurreição futura é uma realidade, porque Jesus, já como o próprio Deus encarnado, estava realizando ela durante o seu ministério terreno. É lógico que a ressurreição de Lázaro, ele ressuscita e volta a morrer, né? E a ressurreição final é uma ressurreição para entrar no estado final de nova terra, de novos céus, né? Canaã celestial. Por isso que Jesus é o primeiro da ressurreição, o primogênito da ressurreição, a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro, de fato, a ressuscitar para nunca mais morrer na perspectiva física, tá bom? Então, vamos lá. Então, o ensinamento de Jesus confrontava de um modo também específico esse grupo religioso chamado saduceu. E isso se transformou, portanto, numa doutrina fundamental do cristianismo. Nós vemos que esse assunto ele trouxe um desconforto na igreja primitiva, porque muita gente, você vai ver no começo de Atos, que logo depois da cura do coxo lá no templo, muitos sacerdotes abraçaram a fé. E a maioria dos sacerdotes era saduceus, então essa questão da ressurreição começou a ter um conflito já, um desconforto na igreja. E Paulo, então, faz questão, inclusive os apóstolos, Pedro também faz isso, mas faz questão de deixar claro que a doutrina da ressurreição é uma doutrina essencial no cristianismo. Se você não crê na ressurreição, Paulo vai dizer, então, que aquilo que Cristo fez por você não tem valor nenhum e você continua morto nos seus pecados e condenados ao inferno e à condenação eterna. Se Jesus não ressuscitou, então aquilo que ele fez, ele não pagou dívida nenhuma. Se ele não pagou dívida nenhuma, todos nós continuamos injustos, em débito com Deus, consequentemente condenados à
a eternidade longe de Deus, ok? Então, vamos rapidamente aí dar uma olhada nesses outros versos que eu estou pontuando para você, mostrando aí essa situação. Aqui, começando em Atos 17. Vamos lá. Atos capítulo 17, dentro dessa harmonia não só dos evangelhos, mas de todo o Novo Testamento. Vamos lá. Atos 17, o discurso de Paulo. No verso 31, o verso 30, vou ler a partir do 30 para você entender aqui um pouco mais. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja, a pregação do Evangelho é arrependei-vos e crede. Então, todos os homens em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, esse varão nós sabemos, é Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo apresenta aqui, então, que a ressurreição de Jesus é aquilo que confirma que Jesus é o Messias, o Salvador, e que voltará como juiz no dia que Deus determinou para julgar o mundo. Então, aqui, essa palavra mundo, nesse contexto específico, é geral, tá certo? Dentro desse contexto aqui, do livro histórico, de um registro histórico de Atos dos Apóstolos. O verso 32, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Veja que essa situação, essa doutrina da ressurreição sempre vai trazer aí algum desconforto, porque é algo que foge à nossa capacidade de compreensão, né? Somente pela fé, para entendermos isso, tá certo? Um outro texto aí, vamos lá, Atos ainda, capítulo 24, Atos 24, o verso de número 21. Paulo também agora se defendendo diante o governador, né? Vai dizer assim lá no verso 21. Ele está apresentando a sua defesa. E aí no verso 21 diz: salvo essas palavras, onde ele cita o que ele falou no Sinédrio. Então, aí, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ok? Então, Paulo, muitos dos confrontos que conduzia Paulo a ser preso é porque a pregação do cristianismo enfatizava que Jesus ressuscitou e que todos nós um dia que passarmos pela morte seremos ressuscitados para o juízo final. E isso gerava lá um desconforto. E Paulo fazia questão de todas as suas pregações apontar para a realidade dessa doutrina bíblica que é da ressurreição. Olhando um pouquinho mais à frente, Paulo ainda, né? 1 Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo vai falar simplesmente da ressurreição. É um capítulo que enfatiza esse contexto da ressurreição. Então, depois, se você tiver interesse, leia todo o capítulo 15. Então, a ressurreição de Cristo é o penhor, é a certeza, é a convicção da nossa ressurreição. Mas eu quero te chamar a atenção, aí pelo menos a partir do verso 12, quando diz assim, 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, aqui está falando já dentro da igreja, né? Como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, a própria igreja de Corinto tinha pessoas que pregavam que não tinha ressurreição de mortos, talvez influenciados pelos saduceus. E aí o verso 13 diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazia
a nossa pregação e vã e vazia a nossa fé. Se somos tidos por falsa testemunha de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vazia a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que morreram, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a doutrina da ressurreição é uma doutrina central, essencial, fundamental para os verdadeiros crentes e como definidor da confissão de fé. Aqueles que falam, eu creio em Jesus, mas não creio na ressurreição, está em oposição. Então, essa confissão de fé não vale nada, tá? 2 Timóteo, vamos lá, caminhar um pouquinho para frente aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, verso 18. Um outro problema aqui de Timóteo é que ele estava pastoreando em Éfeso. Éfeso era uma igreja que estava abandonando a sã doutrina e acreditando em algumas doutrinas loucas, né? O verso 8 vai dizer, estes, que é alguns que estavam se desviando da fé, Himeneu e Fileto, que é dito aí no verso 17, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então nós tínhamos dentro da igreja aqueles que não acreditavam na ressurreição e outros falaram, não, a ressurreição já aconteceu. A ressurreição já ocorreu. Como assim? Então, cadê o novo céu e a nova terra? Cadê a esperança de vida eterna? Então veja, essa doutrina da ressurreição, se ela fica desconsiderada ou se ela é subestimada, como se algo já tivesse acontecido, ela se torna um grande obstáculo para a verdadeira essência do cristianismo. Logo, se ela é tão importante para sustentar o cristianismo e as promessas de vida eterna, ela tem que ser essencial à nossa pregação. Ainda mais um texto, irmãos, Hebreus, eu preciso depois talvez trazer mais um aqui, mas vamos ver, Hebreus capítulo 6, verso 2. Vou ler aqui o verso 1 a 3. Hebreus capítulo 6, verso 2, o autor aos Hebreus, né? Há uma inclinação talvez ser Paulo, mas como é anônimo e ele cita algumas outras coisas, então a gente considera então Hebreus anônimo. O autor aos Hebreus diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Veja, arrependimento e fé é o pilar. Os ensinos de batismos, tratando de batismos diferentes, batismo de João, batismo de Jesus, talvez, e da imposição de mãos. E veja, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Para o autor, essas são doutrinas essenciais, elementares, e que se ele tivesse tempo, se Deus permitisse, estaria então ensinando sobre tudo isso, porque julgava ser importante. Infelizmente, ele trata mais da superioridade do sacerdócio de Cristo e da obra que Jesus Cristo faz por nós, nos dando livre acesso a Deus, e não menciona muito, com vagar, esses temas que ele menciona aqui, né? Infelizmente, mas tudo bem. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, eu vou falar mais para frente, mas já quero aproveitar aqui que nós estamos fazendo essa caminhada, é Romanos. Convido você a abrir aí em Romanos, capítulo 10, verso 9, que é um verso muito usado em evangelismo para conduzir as pessoas a fazer a sua confissão de fé, né? Crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Você que é confrontado pela palavra do Evangelho, pela palavra da salvação, ouvindo e crendo, então você vai confessar essa fé dizendo, ó, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, reconheço que sou pecador, por isso me arrependo e creio em Jesus como o Deus encarnado, como o Cristo, o Messias. E Paulo vai dizer que dentro dessa confissão de fé, então, é acrescentado mais um detalhe. Veja aí, então, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é a promessa? Serás salvo. Então, essa doutrina da ressurreição, irmãos, é essencial, é fundamental para aqueles que realmente têm Jesus como o Messias, o próprio Deus encarnado. Ok? Então, vamos caminhar aqui mais um pouquinho, porque o tempo voa. O foco, então, obviamente, era manifestar o ensino de que Jesus tem autoridade sobre a morte, pois, como nós vimos no verso 25 lá de João, ele é a ressurreição e a vida. Se você quiser voltar lá, João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, todo o contexto do episódio da doença de Lázaro, da demora de Jesus, da morte de Lázaro e a ressurreição propriamente, tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus e que, sendo Deus, ele tem autoridade sobre a morte. Tá bom? Então veja, Jesus estava longe, cerca de 80 quilômetros de Betânia. Então esse contexto, e aponta que Jesus estava lá esperando algo acontecer. Esperando que a mensagem sobre a enfermidade, a doença de Lázaro chegasse. Porque ele depois vai demorar e ele vai dizer explicitamente para os seus discípulos que é o seguinte, olha, que bom que nós estamos aqui, para que vocês, quando forem lá comigo, ver o que vão acontecendo, creiam. Porque Jesus fala, olha, ele morreu. Jesus dá algumas dicas, né, de que a situação de Lázaro tinha caminhado para a morte, mas os discípulos, com medo de voltar para a Judéia, onde Jesus estava sendo ameaçado de morte, falaram, mas se ele está dormindo, está tudo bem. Fizeram de bobo aqui, né? Se ele está dormindo, está tudo tranquilo. Aí Jesus fala, não, meu amigo, ele morreu. E eu fico feliz de que vocês estão aqui, porque agora o que eu vou fazer lá vai servir para fortalecer a sua fé. É isso que Jesus diz no verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa, pela causa dos discípulos, eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, todo o contexto aponta para o fato de que Deus, na sua grandeza, irmãos, permite alguém que é amado de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. Mas a grandeza, a soberania de Deus e para cumprir os seus propósitos é tão grandioso que permite vir uma enfermidade sobre Lázaro, quem ele amava, permite esse Lázaro morrer, permite Maria e Marta sofrer a dor do luto por 4 dias, sofrer a ansiedade de ver o irmão adoecendo para a morte. Você pode falar, meu Deus, que loucura! Como que um Deus que ama pode permitir tudo isso? Irmãos, como é dito no início, tudo isso era para a glória de Deus. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Para Deus cumprir os seus propósitos e glorificar o seu nome, irmãos, até colocar aqueles que ele ama em situações que, humanamente falando, é algo terrível, Deus permite para realizar a sua obra de revelação, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Como que ele vai mostrar que tem poder sobre a morte se Lázaro não tivesse morrido? Nós estamos lidando, irmãos, em comunhão, em intimidade com Deus soberano, que todas, como as crianças têm aprendido na escola bíblica, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, Deus
inclusive pode permitir situações, humanamente falando, aparentemente terríveis e da ausência, entre aspas aqui, do cuidado da proteção do Senhor, mas porque ele tem algo, ele tem um propósito maior para a sua própria glória, para a glória de Jesus, como o Filho de Deus. Então, por que Lázaro adoeceu? Por que Lázaro morreu? Por que as irmãs tiveram que passar por todo o sofrimento no período de enfermidade e o luto por 4 dias? Para a glória de Deus. Porque se Jesus tivesse simplesmente não permitido Lázaro ficar enfermo, ou se Lázaro tivesse ficado enfermo e Jesus tivesse tão simplesmente curado, isso aqui já era carne de vaca dentro do ministério terreno de Jesus. Jesus já estava curando todo mundo. Meu. Agora, se alguém que é amado por Jesus está sujeito a passar por todas as situações, é porque Deus tem um plano para isso. E o plano é revelar Jesus como aquele que é poderoso sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então Jesus demora 2 dias para atender o pedido de Marta e Maria. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo alguma coisa e queremos que Deus responda instantaneamente, desprezando que Deus tem os seus propósitos. Propósitos esses que nós não conhecemos. E Jesus fala, mesmo se alguém morrer, que é meu amado, ele estará vivo. Então isso não significa que eu não deixei de amá-lo ou que eu não fiz o melhor. Porque a morte, na perspectiva do cristão, é bênção. A morte nunca é bênção na perspectiva egoísta, humana, que despreza a ressurreição, despreza o poder de Deus e a soberania de Deus em sempre fazer o melhor para os seus filhos. Mas quando nós entendemos que aqueles que estão em Cristo não passarão pela morte eterna, a morte física é só mais um detalhe para Deus completar a boa obra que começou em nós. Agora, é lógico que aqueles que morrem longe de Cristo, aí isso é muito triste. Por isso que a evangelização precisa ser anunciada. Nós não sabemos quem são aqueles que Deus chamará para a sua glória, para si. Por isso a pregação. Se você quer que os seus entes queridos estejam com o Senhor, só tem um caminho, ensiná-los o caminho da salvação, que é Jesus como seu único suficiente Salvador, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos garantir também a ressurreição e a vida eterna. Mas Jesus demora 2 dias para atender aí o pedido, né? Mais 2 dias de viagem, ou seja, os 4 dias. Jesus sabia o que estava para acontecer. O verso 4 deixa claro, tudo isso vai ser para a glória de Deus e para a glória do próprio Filho de Deus. Jesus já havia ensinado sobre a ressurreição, de acordo com a confissão de Marta. Então veja, ele está aplicando o ensinamento. Deus sempre faz isso. Ele nos ensina, ele nos mostra e nos coloca numa situação prática para reforçar aquele ensino. Então veja aí, vamos relembrar. Verso 24. Marta falando, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, quer dizer, ela já sabia a respeito da doutrina da ressurreição final. O verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Jesus já havia ensinado que ele é o Deus encarnado, eles já haviam crido nisso, tanto Lázaro, quanto Maria, quanto Marta, e eles estavam cientes dessa doutrina da ressurreição. Só que eles pensavam que só aconteceria lá no fim. E Deus tinha um propósito para a sua própria glória e para a glória de Jesus, que Lázaro passasse por toda essa situação para manifestar a glória de Deus e as pessoas entenderem que Jesus é a ressurreição e a vida e aquele que tem todo poder, poder inclusive sobre a morte. Ok? Vamos lá. Maria também expressa fé em Jesus. Vamos ver o verso 32. Quando ela diz, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhes aos pés. Veja, ninguém, Jesus, por que você não veio? Por que você demorou? Não, ninguém reclama. Prostra-se diante dos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Essa expressão aponta para o fato de que ela
cria no poder de Jesus. Se Jesus estivesse lá, nada disso tinha acontecido. Alguém já disse isso, que Jesus, aonde Jesus estava, a morte nunca esteve. Todo lugar que Jesus estava, mesmo as pessoas doentes eram curadas, e até mesmo quando a morte já foi instalada, Jesus trazia a vida novamente. Ok? O que mais aí dentro desse contexto? Os judeus que estavam lá conheciam as obras de Jesus. Nós vamos ler agora, paramos no verso 35, Jesus chorou. Vamos ler agora os demais versos até o 46. Então disseram os judeus: vede quanto o amava, porque Jesus chorou. Mas alguns objetaram. Sempre tem o reclamão, né? Sempre tem o boca aberta aqui, né? Ele diz: mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Sempre tem. Quando o crente passa por uma situação difícil, irmãos, dentro do propósito de Deus, que só vai ser revelado mais à frente, ou talvez só lá no fim, o crente passa, mas ele não era crente? Mas por que agora ele perdeu o emprego? Mas se Deus é o Deus dele, por que deixou ele ficar doente? Mas ele não era pastor? Por que aconteceu isso com ele? Sempre vai ter o Zé Ruela, judeuzão da vida, reclamando, que não consegue enxergar as coisas de Deus, e que olhando simplesmente com a visão natural, acha que pelo simples fato de ser crente, o crente não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, não vai passar por nenhuma situação adversa. A diferença é que o crente ele passa por tudo isso sabendo que Deus está com ele. Porque a prova do amor de Deus para o crente não está na isenção de problemas. Porque se fosse assim, o crente não morria. Se fosse assim, todo crente seria rico, todo crente seria saudável. Não. O amor de Deus para com o crente, presta atenção nisso que eu vou falar para você, eu já repeti isso várias vezes em alguns momentos. A prova do amor de Deus para conosco está no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus para com o crente não está na isenção dos problemas, mas está na certeza da salvação. Jesus amava Lázaro? Sim. Deus amava Lázaro? Sim. Jesus é o próprio Deus, amava Lázaro. Mas isso não o livrou de passar por essa situação. E essa situação, na vida de Lázaro, na vida de Maria e de Marta, glorificava a Deus, porque estava dentro dos seus propósitos. Lázaro veio morrer depois? Veio, morreu de novo. Imagine, né? Alguém pode dizer, dentro dessa turma, mas Jesus ressuscitou o cara para morrer de novo? O cara teve que passar 2 vezes pela morte física? Isso não é bênção, isso é um castigo. Meu amigo, olhos naturais não conseguem enxergar as grandezas espirituais, é o que Paulo fala. O crente, ele está sujeito a toda sorte de adversidade. Mas a diferença é que toda essa sorte de adversidade, se vier sobre a vida dele, ele vai contar com a presença de Deus. Ele vai passar pelas situações com Deus do seu lado, porque o propósito de Deus vai ser manifestado. E mesmo que ele morra, ele tem a segurança da vida eterna. E esta é a grande prova do amor de Deus. Mesmo eu sendo pecador, Jesus morreu por mim e me garante a vida eterna. Mas voltemos aqui para o texto aqui. Então, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, veja, isso aqui é uma expressão de João no sentido de que ele não quis confrontar com esses caras, não quis bater de frente com ninguém nesse momento, mas encaminhou para o túmulo. E era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aí disse Marta, do irmão morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Dentro da cultura judaica, o morto de 4 dias, meu amigo, já era. Dentro da tradição judaica, os primeiros dias lá, até 2 dias, era possível a pessoa voltar à vida.
3 dias para frente, já era. Jesus dá mais um dia de lambuja, 4 dias, né? Para deixar claro que não tinha mais jeito dele ressuscitar. Tanto que Marta diz, Senhor, já cheira mal. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E o verso 45 e 46 que nós já lemos, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, os dedos duros aqui, né? E lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Tá bom? Então, os judeus que estavam lá conheciam a obra de Jesus. Por que eles falam? Eles sabiam que Jesus tinha curado o cego, sabia que Jesus tinha feito coisas maravilhosas. E aí, então, por isso que eles questionam. Pô, esse que já fez tanta coisa, esse que até abriu os olhos ao cego, por que não podia ter curado esse rapaz, se a doença dele era tão mais simples do que trazer a vistas a um cego de nascença? Veja, o questionamento deles. Esse questionamento, então, mostra que eles conheciam a obra de Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Apesar da crença de Maria e Marta, havia uma possível dúvida sobre o poder de Jesus, né? Elas manifestam a crença. Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida. Marta reconhece que ele é o Cristo, o Messias. Mas quando Jesus fala, tira a pedra, ela fala, Senhor, mas está cheirando mal. Veja, essa oscilação da fé, irmãos, apresentada tanto nos discípulos quanto nos personagens crentes do período do ministério terreno de Jesus, aponta também para a fragilidade da nossa fé. E muitas vezes nós passamos por momentos de oscilação da nossa fé. Nós sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus é grandioso, que as promessas dele estão sobre nós. Só que aí existem algumas situações que nós resolvemos usar o óculos do homem, o óculos natural. Mas Senhor, já faz 4 dias. Meu amigo, o que são 4 dias para o Senhor? Nada. Diante de todas as obras que Jesus já tinha feito, a multiplicação dos pães, a cura de um cego de nascença, a cura de uma pessoa à distância, o que seria isso? Nada. Mas nós estamos nessa luta interna de crer e de, ao mesmo tempo, será que é assim mesmo? Então o verso 39 mostra que havia essa dúvida, será que Jesus pode fazer isso? Veja que, confrontando lá um pouquinho antes, que Jesus já havia dito para ela que Lázaro iria ressuscitar. Ela pensou que era no futuro. Mas o verso 22 e 23. Mas também sei, aqui Marta falando, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, nessa manifestação de Marta, falou, se o Senhor pedir para ele voltar à vida, Deus vai te ouvir. Por quê? Porque o que estava acontecendo? Ele tinha morrido. Então tudo que o Senhor pedir vai acontecer. Aí ele fala, então é isso, ele vai ressurgir. Aí ele fala, não, eu sei, lá no futuro, no último dia. Aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Ainda pergunta para ela. Ela fala, creio. Só que aí na hora que Jesus vai realizar a obra, ele fala, não, Senhor, não mexe não que está fedendo. Oscilação de fé. Tá bom, irmãos? Então isso aconteceu com Marta, aconteceu com os apóstolos, acontece conosco. Nós precisamos lutar, né, nesse conflito para não
esmorecer em nossa fé. E, segundo o verso 42, a ressurreição de Lázaro serviria para confirmar que Jesus era o Cristo, o enviado, né, o Messias. Ele diz ali na oração de Jesus, ele fala, Senhor, eu não estou pedindo, porque eu não sei das coisas, mas eu sabia que sempre me ouves, e assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, que eu sou o enviado, que eu sou o Messias, que eu sou o que estava prometido, ok? Então veja que esse episódio, irmãos, tem muita coisa fantástica sobre o ministério terreno de Jesus, referendando Jesus como Messias, apontando para as doutrinas essenciais da fé cristã. Mas vamos lá, o milagre então serve para confirmar a revelação de que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias, é o Filho do Deus vivo, a ressurreição e a vida. Alguns creram, outros não. É isso que vai dizer o verso 45 e 46. Alguns creram, outros foram dedar lá para os fariseus. É a mesma coisa que acontece hoje. Você prega Jesus como Senhor e Salvador, você fala de tudo aquilo que Cristo ensinou, você ensina a respeito da salvação, você ensina a respeito da revelação da Bíblia, aponta de um modo lógico, inclusive racional, que a Bíblia, portanto, é a palavra de Deus, e que mesmo que seja uma probabilidade pequena diante da humanidade humana ou da visão humana do homem, essa probabilidade deveria ser considerada, levada em consideração, porque ela é coerente quando estudada de uma maneira correta, né? Apontando sempre para o mesmo objetivo, apesar de demorar 1.600 anos para ser escrita a palavra de Deus, mais de 40 autores distintos, cada um num contexto cultural diferente, todos apontam para a mesma coisa. Você mostra tudo isso, tem gente que não crê. Teve pessoas que viram Jesus ressuscitando Lázaro, meu amigo. Imagine Jesus ressuscitando alguém hoje. E as pessoas vão falar, não, acho que não é não. Por isso que os sinais não são a base da fé. Por isso que João vai dizer que você não pode depositar a sua fé nos sinais. Jesus fala para Tomé aqui no Evangelho de João, bem-aventurados os que não viram e creram. A sua fé tem que estar baseada naquilo que Cristo fez, ou seja, na palavra de Cristo que foi registrada. É por isso que João registra. João vai dizer, nós registramos isso aqui para aqueles que leem, creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, e crendo tenham vida no seu nome. Então a nossa fé não está baseada em ver sinais, mas na palavra, nas escrituras, no registro daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus é. Ok? Fortalecendo um pouco mais aqui a questão do termo da ressurreição, né, nessa parte final aqui da nossa aula, uma vez que entendemos aí que o texto aqui de João já fica claro, vemos que os judeus, finalizando essa parte, né, em João 12, verso 9 a 11, mostra que algumas pessoas também creram, reforçam essa ideia que creram em Jesus por causa desse sinal, enquanto outros não. Então diz assim, João 12, verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Tá? Então sempre esse confronto, pessoas que se opõem, pessoas que creem. Sempre vai ser assim. Entrando na parte final, falando aí do termo da ressurreição, deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta antes. Não, tá todo mundo tranquilo. Então todos que chegaram aí, manifestaram aí, que Deus esteja abençoando a sua vida. Né? Eu tinha parado aqui, eu acho que, a minha mãe, então a Carol, a Terezinha, a Thelma, Selma, o Edilson, aí que legal, Kleber, Margarete, a Vera, a Martele, a Aline, a minha tia Marlene, o tio Moacir e
o meu sogro e minha sogra na barriga. Então, não temos pergunta, então vamos continuar aqui. O termo ressurreição aparece pelo menos 40 vezes no Novo Testamento, fora outros termos relacionados ou ensinamentos que tratam sobre o fato de Jesus ter ressuscitado. Então, essa doutrina se transforma numa doutrina essencial do cristianismo. Em Romanos 10, nós lemos aqui: se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso que está dito lá. Então, o apóstolo Paulo atrela a certeza da salvação à confissão de Jesus como o nosso Senhor, associado à crença na doutrina da ressurreição. Isso se dá tamanha importância dessa doutrina, afinal de contas, se não cremos que Jesus ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé é vazia e nós não temos esperança, como também lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 a 19. Além disso, a Bíblia nos afirma sobre a ressurreição como um ato de Deus sobre justos e injustos. Nós lemos aqui também, em Atos capítulo 24, e eu quero agora fazer a leitura do verso 15. Nós lemos aí Atos 23, Paulo perante o Sinédrio, falando da ressurreição. Mas em Atos 24, verso 15, vai dizer assim, vou ler o 14. Porém, Atos 24, 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho, ou seja, segundo o ensinamento de Jesus, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Presta atenção agora. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então a ressurreição, irmãos, dentro da doutrina pentecostal, neopentecostal, existe lá a primeira e segunda ressurreição, como se a primeira ressurreição fosse algo só para crentes, para o arrebatamento, e depois no final uma ressurreição só para descrentes, para o juízo. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? Isso é fruto de revelações e não da palavra de Deus. A visão bíblica é que o dia final, o dia do juízo, vai trazer a ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Os justos vão ser ressuscitados e serão arrebatados, né? Julgados mediante a obra de Cristo e por isso justificados, e então arrebatados e levados para o estado do novo céu e nova terra. Enquanto os injustos serão ressuscitados para o juízo, porém para a condenação eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. E nos assegura, então, que sobre os justos, aí sim, existem duas ressurreições. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 5, vai falar da primeira ressurreição, segunda ressurreição. E vai dizer que aqueles que passam pela primeira ressurreição não passam pela segunda morte, que é a morte eterna. Agora, aqueles que não passam pela primeira ressurreição passarão pela segunda ressurreição, que é a ressurreição de todo mundo, só que também essa ressurreição, como não passaram pela primeira, vão ter a condenação eterna. Eu pus aqui de uma maneira talvez mais didática, vou até abrir aqui a tela para você. Vamos lá. Então, em Apocalipse 20, se você abrir lá, você vai ver, você vai ler lá sobre a primeira e segunda ressurreição, primeira e segunda morte. A primeira ressurreição, numa interpretação de harmonia com todas as escrituras, não é a ressurreição só de crentes, mas é uma ressurreição espiritual, é a conversão, ou seja, o novo nascimento. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Então, no momento que eu me converto, no momento que eu sou chamado, que eu creio no Evangelho, no momento do novo nascimento, que assim fala, que eu sou nascido de Deus, essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição aponta para uma ressurreição espiritual. Tudo bem? Vamos lá. E lá em Apocalipse aponta a segunda ressurreição. A segunda ressurreição trata-se da ressurreição física. Essa vai acontecer no dia final, segundo Paulo,
para justos e injustos. A primeira ressurreição, que é espiritual, a conversão, o novo nascimento, somente aqueles que são crentes passam. O homem natural, ele está vivo fisicamente e morto espiritualmente. Todos nós nascemos nessa condição. Vivos fisicamente, mortos espiritualmente. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Jesus nos chama, nos alcança com a sua graça, nós passamos pela primeira ressurreição, então ficamos, os crentes, vivos espiritualmente, fisicamente e vivos espiritualmente. Aí vem a morte, a primeira morte, a morte física. Aí nós morremos fisicamente, mas Jesus diz que aquele que morre continua vivo, e continuamos vivos espiritualmente. Vem a segunda ressurreição, e aí a gente se torna vivo fisicamente novamente. Aí estaremos na primeira ressurreição vivo espiritualmente, segunda ressurreição vivos fisicamente, ok? Quem não passou pela primeira ressurreição, então nasceu, está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Ele morre fisicamente, então ele está morto, tanto física quanto espiritualmente. Vem a segunda ressurreição, ele vive de novo fisicamente, só que ele passa pela segunda morte, porque espiritualmente ele nunca esteve vivo. Então ele volta à vida física, mas morre eternamente por não ter passado pela primeira ressurreição. Eu sei que isso aqui às vezes é meio complicado, mesmo porque você já ouviu um ensinamento diferente a vida inteira, então isso aqui você vai ter que dar uma estudada um pouquinho mais aprofundada. Lembrando que de quarta-feira nós estamos estudando Apocalipse e quando chegarmos lá no capítulo 20, aí nós vamos aprofundar isso de uma maneira mais real, tá bom? Sem falar, então, que a doutrina da ressurreição é a base do nosso conforto enquanto nessa vida. Você vai lá para 1 Tessalonicenses 4, que Paulo está falando sobre aqueles que morrem, os irmãos que morrem, ele diz, olha, nós morremos, mas nós temos a convicção da ressurreição. Jesus vai voltar, nós que estivermos mortos ressuscitaremos, e os que estiverem vivos serão transformados, e subiremos para o encontro nos ares com todos os que estão na companhia do Senhor. Aqueles que já morreram serão ressuscitados, estiverem vivos transformados, então os transformados serão arrebatados e se reunirão com eles. Lá está no plural, porque se reunirá com Cristo e com todos aqueles que já haviam morrido antes do dia final, que é quando acontecerá a ressurreição, o arrebatamento, o juízo final. São várias programações dentro de um evento único chamado dia final. Nós estamos estudando isso também nas quartas-feiras, para quebrar esse paradigma aí de um arrebatamento antes da igreja que não tem base bíblica e sim está pautado em profecias pós o período final da revelação e em sonhos e visões que hipoteticamente Deus tenha dado para alguém. A palavra é clara em dizer que Jesus fecha o período revelacional, o período apostólico fecha e que nós temos que manter a nossa fé naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que algumas pessoas dizem ter recebido de Deus. Tá bom? Coloca a sua fé na palavra e não nos sinais. Então, a ressurreição, além de ser uma doutrina fundamental nossa, é a base do nosso conforto quando perdemos um ente querido. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 18, consolai-vos uns aos outros com essa promessa. Ok? A doutrina da ressurreição, irmãos, é importantíssima. Agora, será que de fato nós cremos no Jesus ressuscitado e na ressurreição? Tem muita gente dentro da igreja que não conhece essa doutrina e não segue isso. E por isso você vê, às vezes, alguns crentes inclinando-se até mesmo para a doutrina da reencarnação. Isso é algo, desculpa o jeito de eu falar aqui, mas vocês já me conhecem, é algo até patético, porque nunca as Escrituras em nenhum lugar nos deu margem para isso. Para finalizar, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 9, para que você tenha contato aí visual com o texto que eu já citei, que diz assim, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes vai morrer? Uma vez.
Vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, na visão bíblica, nós somos destinados a morrer fisicamente uma única vez, depois da nossa morte definitiva, né? Você pode brincar que mas Lázaro morreu 2 vezes, Dorcas também. Aqueles que foram ressuscitados ali pelos apóstolos e por Jesus. Mas a ideia é que depois que você passou pela morte física definitiva, se não tem um propósito de Deus de te ressuscitar para alguma glória ali, para confirmar uma palavra, provavelmente isso não vai acontecer na nossa geração, porque o período apostólico já terminou, mas aqueles que passam pela morte física, então não tem outra coisa a fazer senão aguardar o dia do juízo. Você não tem segunda chance, meu amigo. A vida é aqui agora, e você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor Salvador, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e assim ser salvo, segundo Romanos capítulo 10, verso 9. Tá bom?